E agora, num novo tempo, fazendo quadros diferenciados, falando sobre marketing digital, marketing de conteúdo e toda essa gama de processos que são realizados através da internet. Estou lançando também o podcast 5.0, falando sobre essas mídias digitais e o que nós temos aprendido, gravando vídeos, podcasts, fazendo e-books, criando cursos online. Toda essa gama é novo para nós aqui, então a gente sentiu no coração de estar fazendo dessa forma. Então vamos orar. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças, ó Pai, por poder estar aqui, Senhor Deus, com as pessoas que estão participando e com aquelas que ainda vão ver essa live. Que o Senhor venha nos abençoar nesse dia e que o Senhor possa nos dar graça de fazermos com excelência, mas dentro daquilo que nós temos em nossas mãos, meu Pai. É melhor feito do que perfeito. Então nós nos lançamos aqui nas redes, nos meios de comunicação de internet, fazendo vídeos, produzindo conteúdo, meu Pai, para edificar o corpo da tua igreja e também falar das coisas concernentes à tua palavra. Que o Senhor possa nos dar graça, edificação, e que aqueles que sentirem no coração de estarem cooperando conosco, nos dando ideias, pautas de tópico, colocar o desejo de entrar em contato conosco. Que nesse dia o Senhor venha nos abençoar, que o teu Espírito venha estar, Senhor Deus, conosco, nos enchendo, nos capacitando, nos fortalecendo e nos ajudando. É o que eu te peço pela fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. O primeiro tópico hoje que eu vou colocar para você é justamente falando sobre como eu comecei no meio digital. Eu tinha igreja aberta, ministrava em algumas igrejas, fui membro de algumas igrejas, mas quando o Senhor Jesus me mostrou a salvação pela fé através da graça, e eu voltei a meditar novamente na palavra de Deus e tirar o medo do coração das pessoas, porque muitas pessoas estão na igreja, mas elas estão por medo, elas têm medo de dizimar, de não ser abençoado, medo de ficar doente, medo, um monte de tipo de medo. E a Bíblia fala que não é por força e nem por poder, mas é pelo Espírito do Senhor. Então o Espírito, ele nos convence. Eu quero falar hoje a respeito do que Jesus falou, de Cristo ter falado para nós vivermos a cada dia o seu próprio mal, não vivermos com ansiedade. E eu me lembro que outro dia eu estava conversando com a minha esposa e ela comentou algo comigo. Eu peguei e falei assim para ela: você vive ou no passado ou no futuro. Quando você não está olhando para o passado, os erros que você cometeu, você está olhando para o futuro tentando antecipar o que vai acontecer. O Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é constante. Ele não fica nessa instabilidade que nós ficamos. Aí depois eu fazendo uns estudos, vendo uma youtuber que trabalha também nessa parte do digital. Ela chama Paula Abreu. Falou de um livro que ela estava lendo, ela usava muito tal. E eu fui pesquisar esse livro, chama O Poder do Agora. E lá eu comecei a ler e eles deram lá uma palhinha pra gente ver ali o começo do livro, porque tudo hoje está tudo montado em cima do espiritual. As pessoas estão se voltando para dentro de si, se voltando para as coisas espirituais, porque realmente o que o mundo tem oferecido não está preenchendo. Essa pessoa que escreveu o livro, ele conta que ele teve uma experiência de introspecção e chegou num momento de paz, uma paz sobrenatural. E ali no bojo do ensinamento desse livro, fala justamente sobre viver o momento. Não viver a preocupação, não viver a ansiedade. Eu até cito que nas pregações que eu faço, quando eu falo sobre empreendedorismo, quando eu falo sobre questões financeiras e tal, sobre endividar-se ou não, né? Eu falo, aonde que você está vivendo? Porque se você está preocupado, é porque você está sendo impactado por questões externas, não internas. Porque se você entrar para dentro de você mesmo, a Bíblia diz assim: quem conhece o homem, senão o seu espírito que nele habita? Então o espírito seu, o teu espírito está dentro de você. Se você for olhar o seu espírito, o espírito não tem nada a ver com a carne. Então você não deixa as intempéries da carne tomar conta de você. Mas quando você deixa o exterior te influenciar, te dominar, nós que somos crentes, a gente chama a carne, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, o orgulho da vida. A pessoa quer ter o melhor carro, ela quer ter a melhor casa. Não que nós não possamos ter o melhor. A Bíblia fala que se nós somos filhos de Deus, temos o direito, merecemos e temos o direito de querer
ter o melhor nessa terra. Só que é assim, Deus fala, se quiseres em me ouvir, comereis o melhor nessa. Só que o melhor na ótica de Deus, não na nossa ótica. O meu melhor é eu ter coisa. E o melhor de Deus, de repente, é eu não ter aquilo que vai me levar a me perder. Você está entendendo? Quando Jesus fala para nós não estarmos ansiosos de coisa nenhuma. Eu falei nos estudos que eu falo, nas pregações, preleções, palestras, eu falo da questão da preocupação no sentido psíquico e químico. Porque quando você está ansioso, preocupado, o teu organismo está produzindo químicas, normalmente adrenalina. E essa adrenalina liberada no seu organismo, se você não usa ela para ir lá e arrebentar, vamos supor, se você está correndo, andando de bicicleta, tá nadando, ou está fazendo uma atividade diferenciada e vem aquela carga de adrenalina, então você tem força sobrecomum para você sobrepor aquela dificuldade que você está passando. Isso até na hora de perigo, vamos supor, deu aquela adrenalina da hora do escutou um barulho, ou um tiro, ou uma pancada, uma batida, você qual que é? A adrenalina libera, olha a sua tendência, você olha para um caminho e você corre, né? É instintivo. E isso é acionado pela adrenalina. Agora, quando você tá ansioso, preocupado, roendo unha, né? Se preocupando, se mordendo, tentando antecipar o futuro. Aí olha para o passado, mas se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, aquela proposta ou não. Então tudo isso está o quê? Liberando químicas no seu organismo, que na verdade é a tal da tempestade no copo d'água. Você não vai usar isso, essa química que está no seu corpo. E aí é onde que começam a ter os problemas psicossomáticos. Psico por quê? Está sendo liberado pela mente. Você está tendo sintomas no seu corpo que leva a sua mente a liberar coisas químicas no seu organismo que são para atenuar e outras para fazer você ir mais adiante, você reagir. Isso tudo está dentro de você, a tempestade no copo d'água, só que você não vai usar nada, que isso vai ficar na corrente sanguínea, vai causar distúrbio gástrico, além do que você acaba ficando ansioso, você come demais, você toma muito café, você bebe muito refrigerante, pessoa que é adepta de álcool, que eu não aconselho, a tendência é a pessoa até beber um pouquinho mais, ou buscar um negócio mais forte para poder aguentar o impacto do momento, da situação, que na verdade tudo bem, tem o problema, tem, mas você roer unha, fazer todo esse tipo de atividade, agora mesmo, vamos supor, eu tô aqui, é precário o equipamento que eu tenho, aí se eu for ficar aqui pensando, meu, é precário, eu vou estar, será que vai ficar bom? Não, eu tô aqui fazendo, é como diz, tem um cara na internet que fala sobre empreendedorismo, o Érico Rocha, ele fala o seguinte, é melhor feito do que perfeito, então eu peguei isso pra mim e comecei a usar, porque se eu fosse esperar eu ter a condição para eu estar fazendo mais, se fosse por vídeo, tem um canal no YouTube, é um Dias Moreira TV, lá tem vídeo, tem um monte de vídeo lá, tem um vídeo lá que eu mostro até a câmera que eu faço, né, chama Pequenos Começos, a câmera com que eu comecei, uma pequena câmera, ela até cor de rosa, só que ela gravava em HD. Eu fiz um pedestal de madeira, coloquei uma garrafa PET, uma tampinha com uma rosca, rosqueava lá a câmera e comecei a fazer assim. Então tá lá, mas ficou ruim. De repente você vai lá, olha e fala assim, mas ficou bom, eu não tinha coragem de fazer isso. Aí vai de você, né? Agora, dentro dessa questão de empreender, eu penso o seguinte, você tem que usar aquilo que você tem. Você tem que usar a ferramenta que você tem. Não tem uma câmera boa, pega um celular. Mas meu celular não é melhor, não interessa. Se ele filma, se ele grava, se é isso que você quer, vai dar certo. Eu até estou lançando aí um texto novo no meu blog que fala o tripé do conteúdo, né? Que é justamente você pega um filme, você grava um vídeo, aí desse vídeo você extrai o áudio, faz um podcast, o script daquele vídeo já vira logo um post pro blog. É lógico, você vai adaptar cada coisa para sua dimensão de mídia, né? Vamos supor, para cada canal você tem que ter uma linguagem, tem um tipo de público, mas você tem que pensar nisso, e você só vai aprender a fazer se você fizer. Você faz um texto, do texto vira um vídeo, podcast, você posta no blog, até a ideia da Paula Abreu, né? Os tópicos que você tem lá no seu texto, uns 1, 2, 3 pontos, ou cria lá uma imagem, você cria um texto, você cria alguma coisa, posta no Instagram e vai pro Tumblr, e você vai para cada mídia, então você está sempre produzindo conteúdo de uma maneira sábia. Então, trazendo isso para o assunto que nós estamos tratando hoje, que Jesus falou, para nós vivermos a cada dia o seu próprio mal, é justamente isso. Vamos supor, às vezes eu estou aqui, aí eu tenho um monte de coisa para fazer, começo a ficar preocupado, eu gosto de cafezeiro. E aí a minha tendência é ficar bebendo muito café. Então eu vou fazer, ou você bebe água ou você faz chá. Eu tenho o costume de fazer, eu tenho muita folhagem aqui de chá no meu quintal, então a gente faz muito chá aqui em casa. Então eu faço chá, que eu não gosto com açúcar, eu tomo sem açúcar.
Então eu vou bebericando chá. O chá é bom, dependendo do tipo de chá. Tem chá para tudo quanto é tipo de coisa. Né? Então eu faço assim, quando não eu bebo água. Quando eu tô igual hoje eu esqueci, mas eu normalmente estou aqui com um copo ou com um squeeze de água e eu fico bebendo água, porque até uma dica que eu vou dar para você. Se você pensa em produzir vídeo, alguma coisa, meu amado, tem que ter água perto de você. Porque a gente fala e a garganta vai secando. Agora eu estou com a garganta seca, eu estou sem água perto, já me prejudica, começa a colar o céu da boca. Então, são coisas que você vai aprendendo no teu dia a dia. Estou preocupado, mas aí eu paro, eu entro para dentro de mim mesmo, falo com o Espírito Santo, Espírito Santo, e aí? Tem tanta coisa para fazer, o que eu faço? E aí vem uma ideia, mas normalmente a ideia mais prioriza. O que você pode fazer agora? Às vezes não é nada. Às vezes o que eu posso fazer agora é levantar e ali, varrer a casa, passar um pano, tirar poeira, preparar um alimento lá, mas tem as atividades que precisam ser feitas. De repente você fica preocupado com um monte de coisa e você não cria uma cadência, uma rotina. É outra dica também, para você que trabalha assim em casa e produz conteúdo, ou que tem alguma atividade liberal, é você ter uma organização básica. Existem muitos métodos, softwares hoje que você usa para se organizar, tipo o Trello, eu uso muito o Trello. No básico, se você colocar uma cadência de sequência do que você vai fazer, você senta ali, lista o que você precisa fazer. Eu tenho que fazer isso, buscar as crianças, almoçar isso. E você vai colocando o trivial junto com o essencial. E você vai ticando. É uma maneira de você estar trabalhando e não ficar ansioso. Porque Jesus Cristo falou, o que você está ansioso? O que você está preocupado? Falou para Marta, por que você está preocupado? Uma coisa só te basta. E Maria escolheu a melhor. Às vezes as pessoas pensam assim, não, eu tenho que estar socado dentro da igreja. Não é isso que Jesus Cristo quis dizer, que Maria escolheu estar aos pés de Cristo. Maria escolheu ouvir a direção de Cristo. Marta estava preocupada com a mente dela. Era certo o que ela estava fazendo. Preocupar com alimento, isso, aquilo. Só que o modo que ela escolheu fazer é que tá. Esse aqui é o primeiro podcast, vídeo, é live, isso aqui é um monte de coisa. Porque esse material vai virar bastante coisa. Porque se eu não potencializar aquilo que eu produzi, vou demorar muito mais tempo para produzir muita coisa. Então eu optei por fazer. Você vê, hoje eu estou fazendo live aqui pelo Facebook e pelo Twitter ao mesmo tempo. Enquanto eu estou numa mídia, eu estou na outra, eu estou potencializando o que eu estou fazendo. Quando eu estava orando, e o Senhor falou, Elmo, vai para os meios de comunicação de internet. Primeiro ele falou, vai para o meio de comunicação. Eu dei como é que eu vou para o meio de comunicação? Não tenho dinheiro? Ele falou, não, vai para a internet. Entra lá e começa a fazer. É aquilo que eu estou falando com você. Se você não começar a fazer, você nunca vai começar. Ah, mas eu quero o perfeito. Se você for procurar o perfeito não existe. Porque às vezes o que é perfeito para mim, para você não é. Que existe aquilo que você faz de melhor. Vamos supor, às vezes a gente ensina na igreja, irmão, põe a tua melhor roupa para a igreja. Aí a pessoa coloca aquela roupa rebuscada, né? Os americanos têm aquelas igrejas, aqueles chapéuzão, aquelas roupas, vestidos. Eles entendem errado o que Cristo quis dizer. Quando a gente ensina, põe o teu melhor, faz o teu melhor, é porque você tem dentro de você um espírito de excelência. O espírito que habita você é o melhor espírito. E ele te ensina a fazer o melhor. Ele te capacita a fazer o melhor. Tanto é que Jesus falou, se bater de um lado do rosto, você oferece o outro. Mandou andar uma milha, anda duas. Você tem que sempre estar mostrando a excelência, o melhor. Mas não quer dizer que o melhor é o melhor do que existe no mercado, porque às vezes você não tem grana para pagar o melhor que tem lá. Mas você tem para fazer o teu melhor. Eu falei da roupa. Às vezes eu tenho lá uma roupa linda, bonita, mas tá velha, ou tá suja, tá mal passado. Fala assim, às vezes você tem um jeans lá, um jeans simples, mas tá lavadinho, passadinho, cheirosinho, você põe ele e vai fazer as coisas. Você tá bem, tá oferecendo a excelência, você está fazendo o melhor. O grande problema hoje do evangelho, eu falo do evangelho porque eu sou crente, e o propósito aqui no meu canal, na página, é falar de coisas espirituais, marketing, internet, marketing digital, empreendedorismo, usando sempre conceitos bíblicos, usando sempre a visão cristã. A proposta aqui é essa, coisas que vão te edificar dentro do contexto religioso. De repente você é católico, você sabe o que é ser um católico fervoroso e o que é ser um beato, aquela socada dentro da igreja. Não estou criticando, estou dizendo assim, que a pessoa acha que a devoção aos líderes, ainda que agrade a Deus, não condiz com o que o evangelho está ensinando. Porque às vezes a pessoa ela busca mais pela igreja, por outras coisas, do que por ela mesma, até pela família. E a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo, porque ele tem a ciência e o conhecimento, não pratica e ainda critica quem tenta fazer do jeito que sabe. É um verdadeiro fariseu. Eu quero agradecer, né? Eu sei que talvez ficou um pouco desconexo aqui hoje, porque eu não preparei script, nada, eu não coloquei tópico. Normalmente eu crio os tópicos e vou falando. Hoje eu quero falar justamente sobre isso. A ansiedade. Se eu fosse me preocupar, ficar ansioso de fazer, eu não ia fazer.
E deu 5 minutos, eu peguei, coloquei, liguei a câmera, liguei no Facebook, liguei no YouTube, coloquei tudo em linha, liguei o microfone, testei, apareceu lá o véuzinho subindo, falei, tá funcionando, então eu vou mandar bala. E tô fazendo aqui, irmão. Então você que veio até aqui, obrigado, Apóstolo Elmo. Eu tô aqui fazendo uma live, né, através da minha fanpage, Apóstolo Elmo no Facebook, do meu canal no YouTube, Elmo Dias Moreira TV. Vai lá, se inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação do vídeo novo, da live que eu vou estar fazendo aí sim. Então hoje é um teste básico de fazer através das duas mídias, Facebook e YouTube. Compartilha, convida amigo para participar. Eu quero melhorar a qualidade aqui. Dentro do que eu tenho, eu estou buscando fazer a minha excelência e fazer crescer esse negócio aqui, porque o intuito aqui é esse, é sempre buscando sempre conteúdo assim, na linha de vida prática. No YouTube eu falo práticas espirituais, mas é a vida prática de viver com Deus, andar na presença do Senhor, ser guiado pelo Espírito, pegar direções do Espírito Santo e não ficar sendo guiado pelo homem, porque muita gente está sendo guiada pelo homem aí, está indo atrás de umas coisas aí meio complicadas. Você tem que ser o cristão simples, cristão sal. O cristão sal é assim, se ele for muito salgado, ele não agrada ninguém. Se ele for sem sal, é insosso, não agrada ninguém também. Então você tem que ser temperado, ou seja, equilibrado. Visita a minha página no Facebook, Apóstolo Elmo. Se inscreve lá também, se inscreve no canal, Elmo Dias Moreira TV, e nos ajuda aí a divulgar esse trabalho. Amém? Pai Santo, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos sustentou. O Senhor tem sido o nosso Ebenezer, meu Pai. Obrigado. E que o Senhor possa abençoar cada vida que ouviu essa palavra, e que se há alguém com alguma dificuldade, alguma dívida, alguma preocupação, meu Pai, algo que está sobrecarregando, que nessa hora o Senhor venha tirar esse peso e colocar o teu jugo leve e suave, papai. Que o teu Espírito venha envolver cada vida que aqui está. Aí eu oro pela fé agradecido, repreendendo, papai, todo espírito de angústia e ansiedade, e decretando a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, sobre cada um daqueles que está aqui, papai, participando conosco nessa live. Esse é o ambiente onde nós vamos estar agora aí online, participando, falando das coisas de Deus, e você é bem-vindo. Muito obrigado por ter vindo até aqui, e até mais. Um abraço e fiquem todos na paz do Senhor.